Maximização dos lucros no longo prazo. No longo prazo, a empresa é livre para escolher o nível de todos os insumos. Por isso, o problema de maximização do lucro no longo prazo pode ser descrito como a função abaixo. Se difere do curto prazo, pois agora ambos os fatores estão livres para variar. A condição que descreve as escolhas ótimas é essencialmente a mesma que antes, mas agora temos que aplicá-la a cada fator. Vimos antes que o valor do produto marginal do fator 1 tem de ser igual ao seu preço, seja qual for o nível do fator 2. O mesmo tipo de condição tem agora de aplicar-se a todas as escolhas de fatores. Na escolha ótima, os lucros da empresa não podem se modificar pela mudança do nível de nenhum dos insumos. Essas duas condições nos fornecem duas equações e duas incógnitas, x'1 e x'2. Se soubermos como os produtos marginais se comportam como função de x1 e x2, estaremos aptos a resolver a escolha ótima de cada fator como função dos preços. As equações resultantes são conhecidas como curva de demanda de fatores. Curva de demanda inversa de fatores. As curvas de demanda de fatores de uma empresa medem a relação entre o preço de um fator e a escolha maximizadora do lucro daquele fator. Vimos anteriormente como encontrar as escolhas maximizadoras de lucro para qualquer preço. Apenas encontramos as demandas de fatores, em que o valor do produto marginal de cada um deles é igual ao seu preço. A curva de demanda inversa de fatores mede a mesma relação, mas de um ponto de vista diferente. Ela mede quais devem ser os preços dos fatores para que se demandem determinadas quantidades de insumos. Dada a escolha ótima do fator 2, podemos traçar a relação entre a quantidade ótima do fator 1 e o seu preço num gráfico da equação. Gráfico e equação. Essa curva terá inclinação negativa pelo pressuposto do produto marginal decrescente. Para qualquer nível de x1, a curva mostra qual deverá ser o preço do fator para induzir a empresa a demandar aquele nível de x1, mantendo-se o fator 2 constante em x'2. Maximização dos lucros e rendimentos de escala. Existe uma relação importante entre a maximização competitiva dos lucros e os rendimentos de escala. Suponhamos que uma empresa tenha escolhido um produto que maximize o lucro no longo prazo, x' igual à função de x'1, x'2, que é produzido com a utilização de níveis de insumos. Assim, seus lucros são dados pela equação abaixo. Suponhamos que a função de produção da empresa exiba rendimentos constantes de escala e que esteja obtendo lucros positivos no equilíbrio. O que aconteceria se os insumos utilizados fossem duplicados? Seu nível de produção dobraria. E o que aconteceria com os lucros? Os lucros também dobrariam, mas isso contradiz o pressuposto de que a escolha original era maximizadora. Houve contradição por pressupormos que o nível original de lucro era positivo. Se o nível fosse zero, não haveria problema. 2 vezes 0 é igual a 0. Assim, o único nível de lucro razoável de longo prazo para uma empresa competitiva que possua rendimentos constantes de escala em todos os níveis de produto é o lucro zero. O que aconteceria a uma empresa que tentasse expandir-se indefinidamente? 3 coisas poderiam ocorrer. Em primeiro lugar, a empresa poderia tornar-se tão grande que não conseguiria operar de maneira efetiva. Graças a problema de coordenação, ela poderia até entrar numa região de rendimentos decrescentes de escala. Em segundo lugar, a empresa poderia tornar-se tão grande que dominaria totalmente o mercado do seu produto. O modelo de maximização do lucro competitivo não seria mais uma forma razoável de comportamento da empresa, já que ela não teria mais concorrentes efetivos. Em terceiro lugar, se uma empresa puder auferir lucros positivos com uma tecnologia de rendimentos constantes de escala,
Qualquer outra empresa com acesso a essa tecnologia poderá fazer o mesmo. Mas, se todas as empresas expandissem sua produção, o preço do produto certamente seria empurrado para baixo, o que diminuiria os lucros de todas as empresas do setor. Lucratividade revelada. Quando uma empresa que maximiza lucro faz sua escolha de insumos e de produção, ela revela duas coisas. Os insumos e os produtos utilizados representam um plano de produção factível. Segundo, essas escolhas são mais lucrativas do que qualquer outra escolha factível que a empresa poderia ter feito. Vamos supor que observamos duas escolhas que a empresa faz em dois conjuntos diferentes de preços. No período T, o preços PT, WT1, WT2. Escolhas YT, XT1, XT2. No período S, preços PS, WS1, WS2. Escolhas YS, XS1, XS2. Se a função de produção da empresa não mudar entre os períodos S e T, e se a empresa for maximizadora do lucro, deveremos ter. Ou seja, os lucros que a empresa obteve aos preços do período T têm de ser maiores do que se ela utilizasse o plano do período S e vice-versa. Se qualquer uma dessas desigualdades fosse violada, a empresa não poderia ter sido maximizadora do lucro sem mudança da tecnologia. Ao observar dois períodos em que essas desigualdades fossem violadas, saberíamos que a empresa não estaria maximizando os lucros em pelo menos um desses dois períodos. A satisfação das duas desigualdades constitui virtualmente um axioma do comportamento maximizador do lucro, podendo, pois, receber o nome de axioma fraco de maximização do lucro. Se a escolha da empresa satisfazesse o AFML, podemos derivar uma afirmação útil de estática comparativa sobre o comportamento da demanda de fatores de oferta de produtos quando os preços variam. Logo teremos abaixo.